É muito comum ouvir alguém dizer que não gosta de música brasileira, principalmente as atuais, e que a música internacional é bem melhor. Quando a gente questiona o porquê, algumas respostas são clássicas. A língua não soa bem cantada, as letras são uma porcaria, não é bem feita, não se faz mais bandas como Legião Urbana ou movimentos como o Tropicália. Só essas porcarias vulgares e ruins hoje em dia. Essas respostas são todas fruto de um senso comum que a gente precisa começar a se desvincular. O Brasil tem música boa em todas as épocas e em todos os gêneros, então por que ainda a gente ouve tanto o contrário? A gente, como brasileiro, tende a valorizar o que vem de fora. Cinema, série, roupa, qualquer produto, inclusive a música. Isso é um aspecto cultural de longa data. Se a música vem de fora, a gente já dá mais oportunidades. Mas nem mesmo qualquer fora a gente aceita. O foco é os Estados Unidos e Europa. Algumas vezes dando chances ali para a Austrália. Se não fosse assim, teríamos muitas músicas latinas circulando no mercado interno durante a história. Até mesmo o reggaeton, que está aos poucos conquistando seu espaço aqui, só aconteceu de fato quando começou a se internacionalizar para os Estados Unidos com Despacito. O aspecto temporal já é ligado à nostalgia, muito mais do que a qualidade. A gente tende a olhar para o passado com saudade, observando os aspectos bons, passando a gostar de ouvir até mesmo aquela música que na época a gente detestava. Pensar que nos anos 70 a produção musical brasileira era muito melhor do que atualmente é fechar os ouvidos para tudo que acontece no cenário contemporâneo. É querer reviver o passado e não aceitar que os tempos mudam. Sabe aquela ideia clássica de um roqueiro de mente fechada falando como a música de hoje em dia é um saco e que não fazem mais músicas como antigamente? Ele tá até certo em um ponto: não se fazem mais músicas como antigamente. E nunca vão voltar a fazer, justamente porque o tempo passa. Para começar a desmistificar que a música brasileira contemporânea não é tão boa quanto a gringa ou a de antigamente, vamos focar nas teclas mais comuns. Primeiro de tudo, a língua. Muita gente diz que não gosta de como a língua portuguesa soa por cima das melodias, mas a gente resolve essa questão facilmente. Muitos artistas brasileiros cantam em inglês, como é o caso de Far From Alaska e da Marrakech. Ou até mesmo isso pode ser fruto de costume. A gente cresce ouvindo muita música internacional e acaba desenvolvendo essa rejeição. Bandas como Scalene são interessantes para você se desvincular um pouco desse culto ao inglês. Pelo próprio Gustavo tem uma dicção bem particular que talvez sirva como porta de entrada para quem carrega essa fala. Ou até mesmo o Bulgarins, que a voz age como mais um instrumento no meio de tantos. Sobre as composições, é totalmente falso que não se tem composições boas no Brasil de hoje. A gente tem compositores de destaque na MPB atual, como o Tim Bernardes. Mas não é só na MPB que se faz uma boa composição. A Salma Jô e os outros meninos do Carne Doce lançaram um álbum que traz letras ótimas e sobre sexo. Ricon Sapiência, Criolo e tantos outros lançando letras absurdas no rap. Quando se fala em letras, as pessoas sempre tendem a atacar ao pop, o sertanejo e o funk. É tudo simples e ruim, é o que dizem, mas não é. Existem composições boas nesses gêneros, assim como todos os outros. Esse discurso carrega muito além de uma crítica a composições. É pura discriminação ao popular. É a questão de preconceito. O preconceito musical transpassa por outros preconceitos, de classe, de etnia e de gênero. A gente é culturalmente inclinado a pensar gêneros musicais como superiores e inferiores, quando na verdade são apenas diferentes. Gêneros ditos complexos e hoje com um público majoritariamente da elite, como o jazz, são vistos como superior ao funk, por exemplo. O que as pessoas esquecem é que um dia o jazz foi marginalizado como o funk é hoje. Ponto é que gêneros musicais não são uma questão hierárquica e não deveriam ser tratados dessa forma. A lógica dessas pessoas é que a música popular das massas é ruim, o que não é, e portanto toda e qualquer música brasileira acaba sendo ruim. Talvez um grande empecilho para a música nacional contemporânea seja o próprio mercado interno. Essa escada hierárquica também se apresenta em relação ao mainstream e underground. Bandas mainstream não olham para baixo, bandas underground quase não olham para cima e os cenários não se conversam. Quem é do underground e tenta fazer essa ponte é desvalorizado no próprio cenário, chamado de vendido. A cena reclama que não tem coisa boa no mainstream, mas sequer apoia a ideia e se permite chegar lá. A síndrome de tentar se manter sempre alternativo tem como causa enxergar o popular como sinônimo de ruim. E isso não vem de hoje. O popular não tem coisa ruim, a gente escolhe ver assim. A música boa e também a música ruim tá em todos esses espaços. A questão é que o nacional é bom. Tem influências internas que mesclam com as externas e resultam em artistas únicos. Tem bandas nossas que são mais valorizadas lá fora do que aqui, como Sepultura e o próprio Bulgarins. A gente ama Tame Impala, mas ignora os nossos Catavento e My Magic Glowing Lens. Admiramos as divas pop lá de fora, mas não damos crédito suficiente a Pablo Vittar, que faz uma mistura excelente e única de gêneros, além de ser uma drag no cenário mainstream de um país extremamente homofóbico. Adoramos Drake, mas não falamos o suficiente sobre Djonga e Karol Conká. Mac DeMarco tá na veia dos mesmos indies que sequer dão chances a artistas nacionais independentes como a Ima e a Gabi Ferreira. O Brasil tem música boa, como eu disse, em todos os gêneros, em todas as épocas, no mainstream e no underground. O que a gente precisa é valorizar o nosso, tanto na música quanto nos outros âmbitos. Não vale a pena se manter fechado em um universo musical internacional
nacional por puro preconceito e elitismo, quando na real você poderia estar experienciando tanta coisa foda que tá sendo produzida aqui. Abra a cabeça, depois não diga que não te avisei.